E se você pudesse usar todo o seu cérebro? Essa pergunta, ao longo das últimas décadas, alimentou filmes, teorias e até falsas promessas de cursos milagrosos. A ideia de que seres humanos só usam 10% da capacidade cerebral é um mito, mas um mito poderoso. Ele desperta imediatamente a imaginação. Se uma fração tão pequena já é suficiente para criarmos civilizações, artes, ciência e tecnologia, o que poderia acontecer se tivéssemos acesso total a todo o potencial que carregamos dentro da cabeça? A resposta, no entanto, é mais complexa, mais fascinante e talvez mais assustadora do que a ficção costuma mostrar. A primeira coisa a entender é que a noção de 10% não tem base científica. Neuroimagem, eletroencefalogramas e estudos de atividade cerebral já demonstraram que praticamente todas as regiões do cérebro têm função, e que, ao longo de um único dia, elas são ativadas em diferentes momentos. O que varia não é se usamos ou não, mas sim como usamos. Não existem áreas adormecidas, esperando para serem despertadas como superpoderes escondidos. O cérebro funciona como uma rede, e cada parte dessa rede está constantemente interagindo para dar forma a tudo que somos. Nossos pensamentos, emoções, memórias e decisões. Mas ainda assim, a pergunta continua instigante. O que significaria, de fato, usar 100% do cérebro ao mesmo tempo? Imaginemos. Se todas as áreas se ativassem de forma simultânea e intensa, o resultado não seria genialidade, mas sim caos. Seria como ligar todos os interruptores de uma casa ao mesmo tempo e sobrecarregar a rede elétrica até queimar tudo. Convulsões, desorientação e colapso neurológico seriam consequências prováveis. Nosso cérebro foi projetado para funcionar em equilíbrio, em ciclos de ativação e inibição, porque é isso que garante ordem dentro da complexidade. No entanto, existe uma forma mais interessante de interpretar a ideia. Não como um uso literal de 100% da capacidade de uma só vez, mas como o aproveitamento máximo do potencial humano que o cérebro pode oferecer. E aqui, as possibilidades começam a se tornar realmente intrigantes. A neurociência mostra que nosso cérebro é altamente plástico, capaz de se reorganizar, de aprender, de compensar perdas e até de criar novas conexões diante de estímulos. Essa plasticidade é um lembrete de que ainda exploramos apenas uma fração do que podemos desenvolver em termos cognitivos, emocionais e criativos. Um exemplo fascinante vem de pessoas que sofrem lesões cerebrais. Em muitos casos, outras regiões assumem funções que antes não lhes pertenciam, permitindo que indivíduos reaprendam a falar, a se mover ou a memorizar. Isso revela que o cérebro é muito mais adaptável do que supomos. Se conseguíssemos conscientemente treinar e estimular nossas conexões, talvez não ganharíamos poderes telecinéticos ou telepáticos, mas sim uma expansão do que já temos. Memórias mais robustas, maior capacidade de raciocínio lógico, habilidades motoras mais refinadas, criatividade multiplicada. E há mais. Nossa mente não é apenas raciocínio. Emoções, intuição e percepção também são expressões complexas do cérebro. Se ampliássemos o domínio sobre esses aspectos, poderíamos alcançar níveis inéditos de autocontrole, de empatia, de compreensão dos outros e de nós mesmos. Isso nos levaria a uma sociedade potencialmente mais cooperativa, mas também poderia gerar riscos. Alguém com autocontrole emocional absoluto seria capaz de manipular os demais de maneiras sutis e difíceis de perceber. O cérebro humano em pleno funcionamento não seria apenas uma maravilha científica, mas também uma ferramenta perigosa nas mãos erradas. A ficção frequentemente exagera esse conceito. Filmes mostram personagens desbloqueando habilidades sobre-humanas, controlando tecnologia com o pensamento, prevendo o futuro ou até dominando leis da física com pura vontade. Mas, se olharmos de forma mais realista, o que talvez nos aproxime desse uso total,
não é um despertar súbito, e sim a integração gradual de áreas que normalmente não trabalhariam em conjunto. Imagine unir a precisão lógica do córtex pré-frontal com a criatividade espontânea das áreas associadas ao devaneio, equilibrando ainda o controle emocional da amígdala. Não seria necessário ultrapassar leis da natureza, apenas essa sinergia já nos transformaria em versões muito diferentes de nós mesmos. Também há o fator memória. Atualmente, nosso cérebro já armazena mais informações do que conseguimos acessar conscientemente. Muitas experiências ficam guardadas, mas o acesso é limitado. Se pudéssemos ter acesso irrestrito a todas as memórias, talvez lembrássemos de cada detalhe de nossa vida com clareza absoluta, desde cheiros esquecidos até conversas banais de anos atrás. Isso, no entanto, teria um preço. O esquecimento é essencial para a saúde mental. Ele filtra o que realmente importa e nos livra do peso de cada trauma, cada falha, cada cena insignificante. Usar 100% da memória seria viver sobrecarregado por uma enxurrada constante de lembranças, incapaz de distinguir o essencial do irrelevante. Do mesmo modo, se a atenção pudesse se expandir ao máximo, perceberíamos cada detalhe do ambiente ao nosso redor. Sons distantes, microexpressões em rostos, movimentos sutis na visão periférica. Isso nos transformaria em observadores quase sobrenaturais, mas ao mesmo tempo nos deixaria exaustos. Nosso cérebro filtra informações justamente porque a realidade bruta é caótica demais para ser suportada em sua totalidade. A genialidade, nesse sentido, talvez não esteja em processar tudo, mas em saber o que ignorar. Há também o campo da criatividade. Muitos dos maiores avanços da humanidade nasceram da habilidade de conectar ideias aparentemente desconexas. Se fosse possível ativar e integrar todo o potencial criativo do cérebro, a ciência e a arte poderiam atingir patamares inimagináveis. Descobertas que hoje parecem distantes, como curas para doenças complexas ou formas limpas e infinitas de energia, talvez se tornassem realidade. Mas, novamente, a criatividade ilimitada também poderia trazer perigos. A mente capaz de resolver qualquer problema seria igualmente capaz de imaginar soluções destrutivas em escala nunca vista. Em última análise, usar 100% do cérebro não significaria acessar um poder oculto, mas explorar com profundidade tudo o que ele já é. A questão é que essa exploração total não é compatível com a forma como sobrevivemos. Somos seres de limites, de escolhas, de esquecimentos estratégicos e de filtros de atenção. Esses limites não são falhas, mas mecanismos de equilíbrio. Eles nos permitem viver em sociedade, tomar decisões rápidas, focar no que é vital. Sem eles, estaríamos afogados em excesso de informação, presos em memórias intermináveis e escravizados por percepções que não conseguimos controlar. Portanto, talvez a pergunta mais instigante não seja o que aconteceria se usássemos 100% do cérebro, mas o que aconteceria se aprendêssemos a usar melhor os recursos que já temos. A cada nova técnica de aprendizado, a cada treino de atenção plena, a cada avanço em neurotecnologia, estamos, pouco a pouco, expandindo nossas fronteiras mentais. Não de forma milagrosa, mas real, prática e comprovável. O futuro da humanidade talvez não dependa de despertar áreas ocultas do cérebro, mas de lapidar as que já estão ativas, conectando-as de maneira mais eficiente e consciente. A fantasia de um cérebro em uso total talvez nunca se torne realidade, mas, de certa forma, isso não importa. Porque, mesmo com as limitações que carregamos, já fomos capazes de criar obras-primas, explorar o espaço, desvendar segredos da natureza e reinventar a própria vida. E se ainda não usamos tudo o que podemos, isso apenas significa que o maior potencial da mente humana ainda está por vir.